Oi, meu nome é Ellen, eu faço o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande e eu e o meu grupo estamos cursando a disciplina de Arquitetura e Urbanismo com a professora Karen Melo da Silva. E hoje viemos apresentar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é sobre a arquitetura modernista e contemporânea e o contributo de arquitetos e da arquitetura para o habitar. Eu vou começar apresentando um pouquinho sobre o arquiteto Adolf Loos. Bom, Adolf Loos, ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1870 e veio a falecer no dia 23 de agosto de 1933. Ele foi um dos arquitetos mais importantes ali do final do século XIX, mas ele teve mesmo o grande impacto dele, né? Ele conseguiu ser conhecido principalmente por ser escritor. Então, ele escrevia, ele tem várias obras, né, falando sobre os seus pensamentos da arquitetura. Com isso, ele teve uma grande influência ali para a arquitetura do século XX, né? Então, como arquiteto, claro, ele teve uma influência, mas mais limitado ali ao país natal dele, que seria a Áustria. Bom, e esse pensamento minimalista de Adolf Loos levou a vários arquitetos começarem a pensar um pouco mais sobre essa parte de ornamento, principalmente, né? Uma das principais obras ali de Adolf Loos é sobre ornamento. Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre as obras de Adolf Loos. Esse é o Café Museum, ele foi construído em 1899, está localizado em Viena, e todo o interior original dele foi projetado por Adolf Loos. Ele servia para grandes encontros assim de artistas vienenses. Bom, falando um pouquinho agora da Vila Karma, ela foi construída entre os anos de 1903 e 1906, e nela Loos utilizou uma quantidade abundante de mármore, de folhas de cobre e também de madeira. Então, ela é um ótimo exemplo da teoria do revestimento dele mesmo, né, do Adolf Loos. Bom, e aí finalmente nós chegamos na obra de Ornamento e Crime, que ele escreveu em 1908, onde ele expressa todo o seu pensamento quanto a essa ornamentação, né, que eu já havia comentado um pouquinho. Ele é totalmente contra essas fachadas ricas em cores, em curvas, né, cheias de detalhes. Ele acredita que isso vai sair fora de moda, digamos, né? Então, ele sempre é defensor dessa parte de fachadas lisas, né, paredes lisas, retas e também brancas, tudo muito minimalista. Bom, seguindo, nós temos o American Bar, também situado ali em Viena, e construído no ano de 1908, projetado por Loos. Depois temos o edifício Goldman e Salati, que é um dos primeiros edifícios ali de escritórios modernos situado em Viena, foi construído entre os anos de 1909 e 1911, e sofreu grandes críticas, né, em relação ali à sua fachada, pela falta de ornamentação, que nem nós comentamos, e no caso dá para perceber, né, que os primeiros 3 pavimentos são revestidos por mármore, e depois os seguintes é uma fachada totalmente lisa, né, então era o pensamento de Loos, era como Loos imaginava que deveriam ser todas as fachadas. Bom, e esse edifício, ele também é um marco do Round Plain, que no caso seria ali diferentes níveis, né? Variados pés direitos, como que eles se relacionam e interagem uns com os outros. Ele também, Adolf Loos, era um marco assim desse Round Plain também. Bom, seguindo nós temos a Steiner House, que também é situada em Viena, construída em 1910, e nós podemos ver, né, novamente essa fachada reta, branca,
tem o telhado ali curvo, né, com chapa de zinco, onde o interior, né, é algo rico, individual, positivo, e o externo, né, é totalmente o contrário. É exatamente essa questão do round plane, né, onde ele consegue, com essas aberturas, mostrar que o interior ele tem esses diferentes níveis, tem pés direitos, né, diferentes que interagem entre si, mas ao mesmo tempo, né, é um exterior, digamos, urbano negativo, né, silencioso. Em 1912 foi construída então a Casa Horner, também situada em Viena, né, e também tem essas diferentes ali aberturas, né, como a anterior, esse telhado curvo onde mostra o round plane, mas também essa falta de ornamentação. E a Stierhaus, que aí seria também localizada em Viena, construída ali entre os anos de 1912 e 1913. Boa tarde, eu sou a Nathaniele e vou dar continuidade à apresentação sobre Adolf Loos. Aqui a gente tem Café Capua, que foi construído em Viena durante o ano de 1913. Loos foi responsável pela construção do interior desse café, onde ele empregou materiais mais nobres, como, por exemplo, o mármore, que é uma das características do seu estilo arquitetônico. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, Loos foi nomeado arquiteto-chefe do Departamento de Planejamento Urbano do município de Viena. Durante seu período no cargo, ele escreveu diversos artigos, visando aliviar a situação de miséria em que se encontravam as casas vienenses. Fez uma lista de diferentes tipos de habitações, visando uma economia de espaço. Também fez uma proposta para que os terraços das casas ficassem de frente para as portas dos seus vizinhos. Assim, as crianças poderiam brincar livremente em suas casas sob as supervisões dos vizinhos. Quando Loos percebeu que essas ideias não estavam sendo bem aceitas, ele decidiu renunciar ao cargo no ano de 1922. Aqui temos a Casa Hofer, construída em Viena durante o ano de 1922. Esse é um ótimo exemplo do manifesto escrito por Loos, Ornamento e Crime, por conta das suas fachadas sem qualquer tipo de ornamento e suas janelas e portas assimétricas. A Casa Tristan Tzara foi construída em Paris durante os anos de 1925 e 1927. Ela foi construída pelo poeta Tristan Tzara. E a sua fachada principal é uma imagem pública de simplicidade, volume e assimetrias, em um aspecto mais clássico. Aqui a gente tem a Casa Moller, que foi construída em Viena durante os anos de 1928 e 1929. Essa casa é um claro exemplo da estratégia de Loos em favor de uma nova arquitetura, uma arquitetura que visa a importância e economia dos espaços no interior da casa. A Kunner House foi construída em Paierbeck durante os anos de 1929 e 1930. Foi construída em conjunto com Henrik Kuger. Nela a gente também pode ver que foi empregado no seu interior a questão espacial contida dentro do Ramplan. Aqui a gente tem a Casa Müller, que foi construída em Praga durante os anos de 1928 e 1930. Ela é um claro reflexo da Casa Moller. De acordo com o próprio Loos, esse foi o projeto em que ele pôde realizar da melhor forma a interação de diferença espacial contida dentro do Ramplan. Aqui a gente tem as casas geminadas, que foram construídas durante o ano de 1930 e 1932, em Viena. E foi construída em conjunto também com Henrik Kuger. E por conta de diversos atrasos na obra, não foi possível acrescentar vários elementos que Loos desejava, como, por exemplo, a presença de mais madeiras no interior da casa. E também esse foi um dos últimos projetos realizados por Loos. Loos foi precursor do Ramplan, que é a atribuição de variações de altura na construção. Para Loos, um quarto de criança, por exemplo, não tem a mesma importância de uma sala, que é um cômodo social. Então, por essa razão,
A sala deveria ter um pé direito mais alto, ser mais ampla e bem mais espaçosa que um quarto de criança. Para ele, tudo dependeria do grau de importância de cada cômodo. Ele sempre procurava empregar soluções e métodos mais simples na construção. Ele considerava que o ornamento era um crime, e se um objeto não tivesse um fim prático, ele não era necessário, e sim um gasto desnecessário. Para Loz, um objeto ornamentado, ainda que durável, ele ficaria ultrapassado uma hora ou outra, pois se o ornamento é uma tendência mutável baseada apenas no gosto das pessoas, eles seriam substituídos, assim que novas tendências fossem surgindo, e assim seriam objetos descartáveis. Obrigada. Olá, eu sou o Rafael e hoje eu vou contar um pouco sobre a vida e a trajetória do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe. Nascido na cidade de Aachen, na Alemanha, em 1886, é considerado um dos pioneiros do modernismo tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e um dos mais influentes arquitetos do século XX. E apesar de não possuir uma formação acadêmica, ele possuía um incrível talento, que foi lapidado ao longo da sua vivência com os demais arquitetos, quando chegou em Berlim, no começo do século XX, e começou a trabalhar em um estúdio de design de interiores. Conheceu grandes modernistas como Le Corbusier e Walter Gropius trabalhando no estúdio. Na época, adotou o estilo medieval, muito tradicional na Alemanha, mas foi no modernismo que Mies encontrou a oportunidade perfeita para desenvolver esse estilo próprio, marcado pelo minimalismo e a inovação no uso de materiais industriais. Com ele, a combinação aço e vidro ganhou um outro entendimento. Então, após a Primeira Guerra Mundial, ele passou a desenvolver o seu estilo próprio, apoiado no modernismo. Após a guerra, tanto Mies quanto a Alemanha sofreram uma grande transformação. E a evolução da indústria permitiu a ele utilizar os elementos que dominaram, né, o estilo dele, como o aço e o vidro. Além disso, ele passou a utilizar os materiais mais recorrentes da época, tanto como concreto, como mármore, de uma forma inovadora. Seus projetos, durante a década de 20, chamaram a atenção da comunidade, tanto dos arquitetos como do público. E a convite de Walter Gropius, anos mais tarde, passou a lecionar na escola Bauhaus. Despertando o interesse da comunidade, o Mies van der Rohe, então, foi convidado a projetar o pavilhão alemão na Feira Universal de Barcelona, em 1929. Aqui a gente consegue ver muito bem que ele se utilizou muito de planos e muitas linhas retas, todas se encontrando na perpendicular, ou seja, formando 90 graus. Bom, entre outros trabalhos, né, ainda morando na Alemanha, ele foi convidado a fazer um trabalho na República Tcheca, construída então a Vila Tugendhat, né? Mais uma vez a gente consegue ver a utilização de vidro e aço, né? Além do concreto, é claro, mas que traz para dentro do ambiente interno, né, o ambiente externo. Né? Dentro da residência se consegue ver muito bem o exterior, né, rompendo essa barreira entre o público e o privado. Bom, com a ascensão do nazismo na Alemanha, Mies van der Rohe acabou perdendo a sua liberdade criativa. Né? Então, não era de interesse dos nazistas o desenvolvimento do modernismo. Né? Eles eram muito mais conservadores, então eles tinham para si que o importante era manter o padrão construtivo alemão. Né? Dessa forma, a escola Bauhaus foi fechada em 1933, quando o Mies ainda era diretor, fazendo dele, então, o último diretor da escola. Viveu amargos anos, pois não conseguiu desenvolver trabalhos no território alemão e acabou sendo, de certa forma, censurado. Em 1937, então, ele decide partir para a América do Norte, né? Aceitando um convite do Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, para ser o diretor, né, do Departamento de Arquitetura do Instituto.
Nos Estados Unidos, então, ele encontrou as condições ideais para que ele se desenvolvesse, né? Esse talvez seja um dos mais conhecidos trabalhos de Mies van der Rohe, a residência Farnsworth. A gente consegue ver que ela foi feita com 8 pilares de aço, que sustentam as 2 lajes de concreto, fechada toda com vidro. Outro aspecto muito importante a falar da residência é que a ideia de Mies era fazer com que a residência fosse, junto com a natureza, uma unidade. Ou seja, de dentro da residência, conseguisse ver todo o entorno, toda a natureza, né? Justamente rompendo com aquela barreira entre o público e o privado. Depois das residências, Mies van der Rohe também ficou muito conhecido pelos trabalhos com projetos de arranha-céus, né? Aqui a gente vê 2 torres, então, em Lakeshore Drive, nas margens do Lago Michigan, em Chicago. A gente consegue ver muito bem a utilização do aço e do vidro, mais uma vez, com linhas retas perpendiculares entre si. Tendo, então, no primeiro andar, aquele aspecto de vazado também, fazendo com que aquele ambiente interno também fosse parte do externo. Uma das grandes obras, né, pelas quais é conhecido também, é o Seagram Building, que fica na cidade de Nova York, né? Ele também retangular, a gente consegue ver perfeitamente as linhas retas e perpendiculares entre si. Por ele ser retangular e pela forma dele, a ideia era de que essa percepção de escala fosse alterada, né? Então, quanto mais a gente chega perto, a gente perde um pouco da nossa noção. O prédio tem um recuo de 31 metros da calçada, o que era muito inovador na época. Também muito criticado, né? Dizendo que seria um espaço vazio, um espaço morto. É muito interessante que, ao caminhar pelas ruas, as pessoas acabam se sentando, né, nesse pátio, então, porque é uma coisa muito inusitada, né? No centro de Nova York, de encontrar algum lugar, um espaço aberto para poder se sentar, né? Importante lembrar também que essa foi uma parceria com o arquiteto Philip Johnson, né? Outro modernista também em solo americano. Outro notável trabalho é o Centro Federal de Chicago. A gente consegue ver mais uma vez as linhas perpendiculares, as linhas retas, a utilização do vidro, do aço. Ainda também temos em Detroit outro trabalho, né, como se fosse a marca registrada de Ludwig Mies van der Rohe. Né, a gente consegue ver muito bem, notar a semelhança entre os prédios, o padrão de projeto dele. Esse é o Lafayette Park, em Detroit. Aqui, então, uma das últimas obras, últimos projetos feitos por Mies antes de falecer, em 1969, e uma das poucas obras de Mies na sua terra natal, na Alemanha, o Neue Nationalgalerie, que nada mais é do que o Museu de Arte Moderna de Berlim, que é dedicado aos artistas e às artes do século XX. Então, nada mais justo que convidar um arquiteto nascido em solo alemão e que influenciou muito, né, no começo do século XX, influenciou muito a arquitetura moderna. Aqui, então, um projeto que foi executado após a morte de Mies van der Rohe, o IBM Building, também muito conhecido, fica na cidade de Chicago. Bom, então, as grandes contribuições para a questão habitacional de Ludwig Mies van der Rohe foram trazer a modernidade à arquitetura, né, introduzindo novas técnicas, utilizando novos materiais industriais, como o aço, como o vidro, a disposição entre eles. Ele fez questão de trazer as estruturas aos olhos dos espectadores. Como? Através do vidro, a gente consegue ver por dentro a estrutura. Ou seja, estava se tendo um destaque para a estrutura interna do prédio, trazendo ela aos nossos olhos como se ela estivesse fazendo parte da fachada, né?
O Ludwig, então, produziu desde pequenas residências unifamiliares para famílias de baixa renda, até arranha-céus para grandes empresas, como a gente pôde ver nos últimos exemplos, o IBM Building. Ele procurava com o simples, com linhas simples, com planos, com ângulos de 90 graus, projetar suas edificações. E o minimalista e detalhista, autor das frases menos é mais e Deus está nos detalhes, apesar de não ter nenhuma formação acadêmica, mas com muito talento, né? Aqui, então, as referências bibliográficas para o trabalho. E o meu muito obrigado. Oi, meu nome é Taina Rosa e eu vou estar falando um pouco sobre a vida e as principais obras de Philip Johnson. Bom, Philip, ele nasceu em Cleveland em 1906 e morreu em 2005 em New Canaan. Ele é um norte-americano, graduado em arquitetura, fez mestrado em História da Arquitetura também pela Universidade de Harvard. Ele é considerado um dos pais da arquitetura moderna e um dos principais arquitetos do século XX. Johnson ele foi responsável por popularizar os chamados arranha-céus caixas de vidro. Além de arquiteto, ele também foi um crítico e historiador naquela época. Uma curiosidade é que entre as mais de 2.000 projetos, né, feitos pelo Philip ao longo da vida dele, da carreira dele, apenas 2 são modernistas, a Butch House e a Glass House. E grande parte das suas obras são arranha-céus, muitos deles com estilo pós-modernista. Então, começando pela Glass House, a Casa de Vidro, é uma das obras mais importantes da arquitetura moderna e a obra mais famosa também do Philip. Ela foi inspirada na casa Freshworth do Mies van der Rohe e ela tem um espaço interno, vamos dar uma olhadinha, com um pouco menos de 170 metros quadrados e a sua decoração ela é bem minimalista. As divisórias dela ficam a cargo de alguns objetos, como armários, e aqui a gente pode dar uma olhadinha que existe um cilindro, né, de tijolos que acomoda a lareira e o banheiro. Bom, a Butch House é mais uma obra de destaque, né, do Philip. Ela foi construída em 1946, 3 anos antes da Glass House, e trata-se do primeiro projeto do arquiteto pós-Segunda Guerra Mundial. Ela foi erguida com blocos de concreto, vigas de aço e colunas, e no seu interior observamos um plano simples, com uma lareira de tijolos e paredes de vidro e alvenaria. A Butch House, diferente, né, da Glass House, oferece mais privacidade para os seus moradores, porque tem mais divisões internas, diferente da Glass House, que é tudo mais amplo, né, e compactado. Outra exposição que a gente colocou em destaque, a Avant-Garde Architecture, que o Philip, juntamente com Henry Russell Hitchcock, foi o criador do termo International Style. Trata-se de um estilo arquitetônico e de design que privilegia o funcionalismo e pregava que a arquitetura deveria ser industrial, econômica e acessível. Foi um dos primeiros movimentos arquitetônicos de design e o mais importante no século XX. A exposição apresentou 3 principais bases do novo estilo: a ênfase no volume sobre a massa, a regularidade e a padronização dos elementos e a evitação de ornamentos. No Brasil, esse termo, né, ele provocou vários arquitetos, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Afonso Eduardo Reid. Outro edifício que a gente destacou aqui é o edifício AT&T. Esse edifício foi um destaque, pois foi um dos primeiros edifícios pós-modernos, né? Depois disso, o edifício PPG Place, foi juntamente com o Joe Budge, que foi feito o projeto, que funde uma função de uma torre corporativa moderna, com um monumento meio neogótico, e é um dos principais projetos que formam, né, a famosa joia da coroa do horizonte de Pittsburgh, que a gente pode dar uma olhadinha nessa imagem. O Torre Bank of America é um dos arranha-céus mais altos do mundo, com 235 metros. Ele foi construído em 1983 e possui 53 andares. Ele fica em Russell, nos Estados Unidos, e foi projetado também com Joe Budge. O Porta da Europa é outro edifício famoso.
que também foi feito juntamente com John Burge, e ele fica em Madrid. Trata-se de duas torres, né, inclinadas, com mais ou menos uma inclinação de 14,3 graus, e as fachadas, elas mecos com vidro, alumínio e aço inoxidável. Outra questão que a gente destacou foi o prêmio Pritzker e o Gold Medal. Johnson foi o primeiro profissional a receber o prêmio Pritzker, mais importante honraria da arquitetura mundial, e foi em 1979. Foi descrito pelo júri como quem produziu contribuições consistentes e significativas para a humanidade e o ambiente construído. E ele também foi vencedor do Golden Medal, que é concedido pelo Instituto Americano de Arquitetos, em reconhecimento a um conjunto de obras de significante influência na teoria e prática da arquitetura. Também destacamos o Comerica Bank Tower, que é um dos arranha-céus mais altos do mundo, com 240 metros, edificado na cidade de Dallas, Estados Unidos, e foi construído em 1987 com 60 andares. O Sangran também é um edifício de escritórios modernos que foi projetado pelo Mies van der Rohe, com colaboração do Philippe, né? E este arranha-céu é basicamente de escritórios e foi construído em Nova York em 1958. E por último, a Catedral de Cristal, que é outro destaque, né? É um templo cristão localizado na Califórnia e tem abriga cerca de 2.700 pessoas e tem uma fachada de vidro composta por mais de 10 mil painéis. Então, por último, destacando aqui, né, internamente, e falando um pouquinho sobre a contribuição para a questão habitacional, além, né, de contribuir para a expansão do estilo internacional dos Estados Unidos, ele também foi o responsável por grandes projetos de arquitetura pós-moderna e contribuiu diretamente para a popularização do desconstrutivismo. Oi, meu nome é Yuri e eu vou falar um pouquinho sobre o arquiteto Gregory Ilyich Varshavsky. Nascido em 1896 na cidade de Odessa, ao sul da Ucrânia, é considerado por muitos o pioneiro da arquitetura moderna no Brasil. Formou-se em 1920 no Real Instituto Superior de Belas Artes de Roma e trabalhou em escritórios com ex-professores e colegas até o ano de 1923, quando então decide se mudar-se para o Brasil para trabalhar na Companhia Construtora de Santos. Em 1925, ele começa a ganhar notoriedade ao publicar um manifesto acerca da arquitetura moderna no jornal italiano de São Paulo. Mas é só em 3 anos depois, em 1928, que ele finalmente põe em prática as suas ideias modernistas e constrói o que seria a primeira casa moderna do Brasil, abrindo espaço para uma fértil produção que caracterizou as décadas seguintes. A Casa Modernista da Rua Santa Cruz. Essa obra, por si só, gerou um forte impacto nos círculos sociais, devido às inovações propostas pelo arquiteto, com linhas retas, blocos prismáticos brancos, espaços planejados de acordo com a funcionalidade da casa e a não presença de ornamentação nas fachadas. Diferente do resultado final, durante o projeto, Varshavsky ornamentou a fachada da residência para conseguir a liberação junto à prefeitura. Segundo consta, Varshavsky relatou aos órgãos municipais de controle urbano ao final da obra que lhe faltara recursos para concluí-la, sendo usada como justificativa para a não presença da ornamentação em sua fachada. Outra casa de grande notoriedade de Varshavsky foi a Casa Modernista da Rua Itapas. Construída em 1930, ela é considerada uma evolução em relação à Casa da Rua Santa Cruz no estilo modernista. Foi inaugurada com a exposição de uma casa modernista, marcando assim a aceitação desse novo modelo de construção. A obra apresenta algumas inovações quanto à disposição da planta e a lógica das aberturas e volumes. Em seu interior, o arquiteto inovou eliminando a perspectiva de eixo, projetando uma outra estrutura de circulação que permitia que os 4 acessos oriundos do exterior se encontrassem em torno da caixa central de escadas. Outra obra que gerou grande notoriedade para Varshavsky foi a Casa da Rua Bahia. Construída em 1931, nada mais é que 2 blocos primáticos justapostos lateralmente, sendo marcada por seguir o terreno acidentado em um declive de aproximadamente 11 metros, possuindo assim jardins em forma de degraus e extensas varandas. Em seu interior, os espaços foram idealizados com o intuito de gerar o conforto e a simplicidade dos moradores, com linhas retas que abrem espaço para o ar e a luz circular nos ambientes internos. Em 1931,
Após receber o convite do arquiteto Lúcio Costa para dar aulas na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, Warschawski vai para o Rio e lá acaba construindo, em parceria com Lúcio Costa, o que seria considerada a primeira casa moderna do Rio de Janeiro, a Casa Nordschild. Toda a estrutura foi idealizada em concreto armado e o revestimento em 2 camadas de massa rústica de cal e areia. Talvez a maior dificuldade na execução da obra foi construí-la em um terreno de forte inclinação. Isso possibilitou não apenas a justa posição, mas a interpenetração dos volumes, completada pela projeção da laje em balanço do balcão, que ultrapassa o plano da fachada. O objetivo dessas audaciosas inovações visava principalmente mostrar todas as possibilidades que o concreto armado dava, liberando o arquiteto e permitindo-lhe concentrar-se na solução de problemas funcionais. Outra obra oriunda dessa parceria com Lúcio Costa foi a Vila Operária da Gamboa. Construída em 1933, foi uma das primeiras habitações modernistas operárias do Brasil. O projeto em si consiste em 14 unidades habitacionais alocadas na rua Barão da Gamboa, em um terreno pequeno e irregular de um bairro tipicamente industrial. Os apartamentos superpostos 2 a 2 compartilham um acesso comum através de uma extensa varanda circular. Cada unidade configura-se em um quadrado dividido em 4 partes iguais, um destinado à sala, outros 2 aos quartos e o último divide-se entre banheiro e cozinha. A área de circulação foi reduzida a um pequeno hall central e cumpre a função de circulação entre os ambientes. Dessa maneira, foi possível o máximo aproveitamento do terreno. Outra obra que ganhou bastante notoriedade foi o edifício Barão de Limeira. É uma construção robusta, com linhas sóbrias e grandes janelas. É formada nada mais por uma fachada composta com 6 faixas idênticas, com 2/3 dessas faixas compostas por linhas retas e o último terço um trecho curvo, que demarca as varandas dos apartamentos da frente. Essa obra ganhou um grande destaque internacional, aparecendo em 1943 na exposição Brasil Builds do MoMA, e ganhou o prêmio na categoria Prédios de Apartamentos da Prefeitura de São Paulo, no ano de 1939. Warschawski dispôs de uma grande contribuição para a questão habitacional, aqui no Brasil, com suas obras com linhas retas e planas, desprovidas de adornos, e com seus espaços planejados para a melhor utilização do mesmo. Técnicas de construção com predomínio do concreto armado e a presença de vãos maiores. Warschawski foi o pioneiro no Brasil com essas ideias, causando uma ruptura tão grande na arquitetura do Brasil que ainda hoje inspira muitos arquitetos em seus projetos. Warschawski defendia tanto as suas ideias modernistas e criticava fortemente a ornamentação considerada excessiva e a insistência dos profissionais em trabalhar com o estilo clássico, como relatado em um trecho de seu manifesto acerca da arquitetura moderna de 1925. O arquiteto educado no espírito das tradições clássicas, não compreendendo que o edifício é um organismo construtivo, cuja fachada é sua cara, prega uma fachada postiça, imitação de um velho estilo, e chega muitas vezes a sacrificar nossas comodidades por uma beleza ilusória. Abaixo as decorações absurdas e viva a construção lógica. Eis a divisa que deve ser adotada pelo arquiteto moderno. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Fernando e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a vida e as principais obras do arquiteto Lúcio Costa. Então, o Lúcio Costa ele nasceu na França, em Toulon, em 1902, e ele faleceu aqui no Brasil em 1998. Nesse meio tempo, ele estudou em diversos colégios lá, inclusive na Suíça e na Inglaterra, durante a adolescência, durante esse período. E em 1924, aqui, quando ele estava no Brasil, ele ingressou na Escola Nacional de Belas Artes. No começo, o Lúcio Costa ele tinha um caráter, assim, uma característica de projetos muito que remete ao estilo neoclássico. Aí só após 1930, por aí, que ele começou a adotar um estilo mais modernista. E, inclusive, a partir disso, ele foi um dos pioneiros aqui do estilo modernista no Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre algumas obras dele, e é isso aí.
Esse daqui é o Castelo de Itaipava, né, no Rio de Janeiro, construído por ele. E ele era um castelo que o projeto foi baseado em um castelo lá da Europa. Então, como ele era francês, né, ele, durante a adolescência, né, essa fase, ele sempre teve algumas características da arquitetura francesa, desse ponto de vista europeu, né? Então, isso daí mostrou muito em algumas obras dele. Esse daqui é o Palácio Gustavo Capanema. Ele era o Ministério da Saúde e Educação, lá no Rio de Janeiro, e esse projeto é considerado como um marco, né, da arquitetura modernista. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ser utilizado esse artifício ali, como está mostrando na imagem, né, esse artifício do quebra-sol, né? E é muito interessante porque até então não se sabia muito, né? Não se tinha muitos projetos desse tipo, e ele foi um dos primeiros a utilizar esse artifício aqui no Brasil. O Museu de São Miguel das Missões também é bem famoso, uma obra bem famosa aqui no Rio Grande do Sul, né? Como eu coloquei ali, esse projeto tem bastante características assim do período colonial, né? Do período colonial não, do sistema neoclássico, né? Como mostra ali as colunas, né, a simetria ali e a planta retangular dos projetos, né? Que até então, no começo, né, o Lúcio Costa ele era bastante focado nesse estilo, assim. Só a partir em alguma época, em 1930, ele passou realmente a focar no estilo modernista. E eu li também que ele chegou até a não aceitar mais obras que utilizassem o estilo neoclássico. O pavilhão brasileiro na Feira de Nova York, esse daqui também é muito interessante, que esse pavilhão aqui ele foi construído junto com Oscar Niemeyer, né? Houve uma espécie de uma competição, assim, um campeonato assim para ver nessa feira ali, e o Lúcio Costa acabou ganhando, então, e ele considerava algumas ideias no Niemeyer muito interessantes, então eles acabaram fazendo uma parceria, né? E fizeram esse pavilhão na Feira de Nova York. Né? Casa de Brasília. Essa obra é uma das obras, né, dele, tem várias obras, só que essa imagem eu só consegui essa imagem como uma forma de maquete, como uma forma de modelo. Não tem nenhuma imagem da obra de verdade, né, da obra real dele, só um desenho da planta que está anexado no banner. Então essa é uma casa assim bem assim, digamos, diferente, né? Que ele possui um amplo setor social de térreo, e é uma obra realmente bem característica assim do Lúcio Costa. A casa do Barão de Saavedra também. O Lúcio Costa ele fez bastante casas para as pessoas, né? Bastante projeto para barões e coisas assim, e uma das mais importantes é a do Barão de Saavedra. E o Plano Piloto de Brasília também foi um marco assim, muito importante na carreira dele, porque foi com o Plano Piloto de Brasília e o Edifício Capanema que o Lúcio Costa ele conseguiu alavancar a sua carreira. E o Plano Piloto também foi junto com Oscar Niemeyer. Na época, o presidente atual do Brasil era o Juscelino Kubitschek, então tinha toda aquela parte de construir Brasília e tal, e o Plano Piloto também foi um plano que o Lúcio Costa acabou vencendo lá, e é muito curioso porque a forma do Plano Piloto de Brasília, alguns autores dizem que seria em forma de cruz, aí, mas algumas pessoas e algumas mídias que seria a forma de um avião, né? Então fica difícil assim distinguir um de outro, mas ele realmente se assemelha a um avião, né? Até por ser dividido também em duas regiões, asa norte e asa sul ali.
e a parte central, né, ali onde seria o Palácio dos Três Poderes, ali em Brasília. Contribuição para a questão habitacional. Bom, apesar do luxo, ele, como eu falei antes, ele praticar uma arquitetura mais neoclássica, né, ele acabou mudando para o modernismo. E a partir disso, ele conseguiu transformar, de certa forma, né, após ele ser presidente, né, da Escola de Belas Artes, ele meio que conseguiu fazer uma revolução e mudar a forma das cadeiras de arquitetura na época, na escola lá, e instaurar, assim, digamos, essa parte da arquitetura mais moderna, né? Depois disso, ele até foi exonerado do cargo e outras coisas aconteceram. Mas ele produzia obras, né, que ele não se preocupava muito com afirmar as nacionalidades, coisas assim. Ele gostava de mostrar perspectivas a respeito de programas antigos de diversas formas. Bom, era isso.